Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Eu sou Adolfo Clay e quero conversar com vocês acerca de uma coisa muito interessante que eu tive muita dificuldade quando eu comecei a estudar grego, que é quando você pesquisa uma palavra em grego, você está buscando uma tradução, uma palavra em grego, e de repente você vai procurar no dicionário aquela palavra e você percebe que as traduções elas não traduziram como o dicionário disse. E eu vou tentar explicar o que acontece, o porquê desse processo. Então peço que você acompanhe esse vídeo até o final. Na descrição do vídeo aqui você vai encontrar meu curso de grego e crítica textual e também encontrará um bacharel em teologia. Então vamos ao vídeo. Tava conversando, na verdade, algumas vezes alguns amigos já entraram em contato comigo e eu mesmo já tive essa dúvida quando estudante. Um amigo veio perguntando para mim acerca de João 16, verso 8. Se você ler o texto, lá em grego diz o seguinte: Kai Elton, Ekeinos, Elenxei. É interessante que essa palavra Elenxei, né? Elenxei, ton cosmon, te peri hamartias, kai peri di caiocines, kai peri cricels. O texto em português vai dizer mais ou menos isso aqui assim, ó. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Só que um bagulho muito engraçado, e é literalmente o bagulho é muito engraçado, porque quando você chega na palavra elenxei, você vai buscar no dicionário, lá atrás a palavra refutar, repreender e por aí vai. Ela está num conjunto de palavras com esse significado. Por exemplo, esse dicionário aqui, o léxico do Frederic Dunker, por exemplo, deixa eu abrir aqui, ó, elenxei. Aqui, ó, Elpis, Eloi, elenxei, Eliacai, elenxei, enigma, elicus, elenxei, elenxis, aqui, ó, Eleal, elegmus, elenxis, reprovação, segunda Pedro, Pedro 2,16, né? Reprovação, Pedro 2,16. Temos aqui também enlegmos, reprovação, convicção, punição, elencos, prova, talvez convicção interior, reprovação, correção, Timóteo 3,16. Elenco, trazer à luz, expor, mostrar, apontar, persuadir, reprovar, corrigir, disciplinar, punir. É interessante que você tem esse conjunto de palavras, né? Então temos a palavra enlenxei, que aparece em João 16, verso 8. Mas você não tem a palavra convencer. E aí o cara acha que a tradução em si de convencer ali em João 16, verso 8 pode estar errada. Por quê? Porque ela não apareceu no dicionário. E não é só nesse dicionário. Se você abrir, por exemplo, o dicionário da Bíblia Palavras-Chave, tô pegando aqui um dicionário que qualquer um pode ter, tá? Tô pegando um dicionário que qualquer um pode ter. Tá? Então esse aqui você pode comprar um dicionário barato, um bom dicionário e um dicionário barato. Aí a Bíblia Palavra-Chave aqui, a galera pode também achar legal. Deixa eu achar aqui só a palavra elenxei. Elenxei. Deixa eu dar uma pausinha aqui, que a nossa iluminação está piscando. Aqui, vamos continuar. Elenxei. Enlexis aqui. Refutação, reprovar, repreender, elencos, prova, convicção, evidência, reprovação, elenco, refutar, demonstrar, acusar, convencer, contar uma falha, repreender, reprovar. Então veja que nós encontramos várias palavras, né, no conjunto de elenxei, que tem o conjunto de reprovar e tal. Mas você não tem o sentido de convencer, como traz boa parte das traduções, né? Não tem o sentido de convencer, tem o sentido de reprovar. Por que então nenhum tradutor ou poucos tradutores traduzem como refutar, repudiar, repreender, mas trazem convencer, né? Por que trazem convencer? E aí você pega aqui 16 verso 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? Por que não? E quando ele vier, refutará, né, ou reprovará o mundo.
reprovará o mundo. Aí você pode olhar, nossa, olha, por que nenhum tradutor trouxe essa tradução, mesmo sendo uma tradução com peso teológico mais profundo, mais pesado, né? Quando Cristo vier aqui, ele vai reprovar tudo, ele vai reprovar e tal. Mas por que os tradutores traduzem como convencer? Porque quando a gente pega a palavra convencer na língua portuguesa, na verdade não é pegar a palavra convencer. Quando você pega, por exemplo, traduz você pega uma palavra em grego e você vai traduzir para o português, necessariamente você não tem, nem sempre você vai ter uma palavra que condiza, né? Nunca você tem uma palavra que condiza 100% com o que significa em Lenksei. Então, por exemplo, em Lenksei nós não temos uma palavra que condiga 100% o que ela significa. Então, quando você traduz de uma palavra para outra, de uma palavra de um idioma para o outro, você não tem palavras que reflitam 100% o significado dela. É isso. E aí você tem que encontrar palavras que se aproximem disso. Palavras que se aproximem. E aí o que acontece? Quando a gente vai traduzir esse texto, por exemplo, o que é interessante observar? O que é interessante observar? É que a palavra convencer na língua portuguesa, ela tem um sentido muito legal. Eu vou convencer você. Então eu venho e convenço você a comprar meu curso de grego e crítica textual. Você foi convencido. Então eu fui e te convenci. Só que é interessante a gente observar uma coisa. Mas você pode me contrariar. E aí o que eu faço? Eu te refuto. Eu te convenci. Na minha refutação. Então é por isso que você tem uma ligação, uma proximidade da palavra convencer com a palavra refutar. Né? Ou, por exemplo, alguém está em pecado. O teu irmão lá está em pecado. Aí você chega para ele e você o repreende. E aí ele se volta, ele se arrepende. Então você convenceu ele. Entendeu? Você repreendeu, mas como houve uma volta, você convenceu ele. Né? Então, de certa forma, quando você olha para o texto, quando Cristo vier, ele convencerá o mundo dos seus pecados. Por quê? Quando ele chegar, ele vai repreender todo mundo. Ele vai demonstrar que todos estão errados. Né? Então, nesse sentido, nesse caso de João 6, 16, verso 8, a melhor palavra que na língua portuguesa se contempla é a palavra convencer. Porque ele vai convencer de que o mundo é pecador. Tanto os justos, né, que se justificaram através de Cristo, quanto os ímpios. Né? Porque quando Jesus voltar, ele vai levar os justos e os ímpios, ele vai falar assim, queimem. E ele vai mostrar por que está acontecendo isso. Né? E é isso que o texto grego, de certa forma, para mim mostra. Né? O texto em português em si. Deixa eu pegar aqui a minha não vou falar velha e boa Almeida Corrigida Fiel, vou falar minha nova e boa Almeida Corrigida Fiel, presenteada pela Sociedade Bíblica do Brasil, da Trinitariana, eles vão arrancar meu curso com um troço desse aqui. Deixa eu pegar aqui, abrir em João, é interessante aqui, João 16, verso 8. Né? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Veja que ele não vem no sentido só apenas de punir, mas ele vem com a ideia de mostrar. Né? Porque a ideia de repreender, a ideia de refutar é essa. Então, a palavra convencer aqui, ela cabe muito bem. Não é só a Almeida Corrigida Fiel que traz isso. Não é só o interlinear majoritário que traz essa tradução. Mas boa parte das traduções que eu conheço trazem esse texto. Então, mesmo que você não encontre a palavra convencer nas definições dos dicionários, eu peguei 2 aqui basicamente, talvez tenha em algum outro dicionário. Se você achar em algum outro dicionário a palavra convencer para a palavra em Lenksei, para definir em Lenksei, comente aqui, por favor. Para que outras pessoas possam também ser enriquecidas pelo seu comentário. Então eu fico muito honrado por você que comenta no meu vídeo aqui. E é isso, cara. Então, assim, às vezes esse é um caso muito específico, né, desse texto em si.
Mas eu já fui pego outras vezes. Eu já fui pego outras vezes em outros textos, tentando traduzir, em que eu via que as traduções em língua portuguesa traduziam um texto para uma palavra, uma palavra para outra, mas eu ia procurar essa palavra nos dicionários de grego, né? A definição das palavras gregas, e eu não encontrava a definição. Por quê? Porque eles faziam uma aproximação. E aí eu comecei a observar o contexto, como está sendo dito, por como que aquela palavra está sendo usada. E isso é muito importante, porque uma coisa que todo iniciante deve evitar, todo estudioso da língua grega deve evitar, é estudar palavras soltas. Você pegar uma palavra solta e fazer um puta sermão sobre ela em cima dela. Né? Ou você simplesmente pegar uma palavra pelo significado etimológico dela e fazer toda uma explicação. É legal, é importante, é importante. Mas em alguns casos você pode cometer um equívoco muito grande interpretativo. Por exemplo, se você pegar a palavra eclesia, né, eclésia, o que vai acontecer? Se você pegar pelo sentido etimológico, você vai... qual que é o significado? Chamar para fora. Ek, kalel, chamar para fora. Eclesia, ela tem origem nisso. Chamar para fora. Só que, qual que é o significado de eclesia? É chamar, ser convocado. Se você pegar na Septuaginta, ela é usada nas convocações do povo de Deus. Quando os profetas reuniam o povo, era chamado de eclesia. Quando Moisés chamava o povo, era eclesia. Então, eclesia é um chamamento do povo como um todo. Eclesia, por exemplo, no Novo Testamento, ela já tem um conceito de reunião, onde que você tinha a igreja cristã reunida na casa de alguém, que na época não existiam os templos, e aí você tinha a eclesia, entendeu? Eclesia. É um conceito um pouco diferente de igreja que nós temos hoje, tá? Depois eu posso gravar um vídeo sobre isso, se vocês quiserem, tá? Mas, então veja que a palavra eclesia, ela mudou de significado de um contexto para o outro. E aí eu não posso pegar a palavra eclesia, simplesmente, e trazer o significado etimológico dela. É importante eu fazer isso numa explicação, numa exposição? Importantíssimo. Mas você se prender a isso e esquecer o contexto em que a palavra é utilizada e como ela se desenvolve através do tempo, que esse é o chamado diacronismo, né, estudo diacrônico. Se você só pegar a questão etimológica, semântica, e esquecer como ela é usada por exemplo, no Antigo Testamento, Septuaginta, e como ela é utilizada no Novo Testamento em grego, você vai cometer um equívoco, né? E você pode levar o seu leitor, o seu público a crer em coisas erradas, como, então nós não precisamos ir para a igreja. Não, peraí. A palavra eclesia, né? Por quê? Porque eclesia é ser chamado para fora. Chamado para fora da onde? Entendeu? Então, tem toda uma abordagem que deve ser levada em consideração. E uma coisa que deve ser lembrada é que as palavras, elas mudam de significado com o passar do tempo. Elas mudam de significado com o passar do tempo devido aos seus usos. Então, são informações que eu queria ter trazido nesse vídeo hoje, né? Trouxe. Eu quis enfocar mais João 16, verso 8, porque, se eu não me engano, eu já fui perguntado sobre isso alguns anos atrás, um tempo atrás. E aí o meu querido irmão Nunes perguntou, né, dos regregoides, salve regregoides. Um abraço a todos os meus companheiros de batalha aí. E aí eu falei, não, eu vou gravar um vídeo sobre esse assunto, agora eu estou um pouco mais tranquilo, vou gravar um vídeo sobre esse assunto e vou compartilhar com os meus inscritos aqui, né, cara, porque a gente tem que trabalhar um pouquinho, né, meu? E aí, meu, é isso. Então você tem o uso da palavra, a problemática de você ler uma palavra em grego, buscar no dicionário e não achar aquela palavra que os tradutores utilizam em língua portuguesa. E isso é interessante. Teve um texto, eu não vou precisar agora, mas eu estava lendo um verso bíblico em uma lição da escola bíblica, e eu falei, eu vou dar uma olhada no francês. E eu percebi que no francês, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? No francês tem uma palavra diferente, cara, nesse verso. E é uma palavra tão interessante que eu falei, nossa, bichão, caramba! E eu enriqueci a lição. Eu vou até gravar um vídeo sobre isso também. Então, assim, cada língua ela expressa as palavras de acordo com o melhor uso do seu contexto, entende?
Então é uma coisa que tem que ser observada. Não é só simplesmente buscar uma tradução mais literal. É melhor, sim. Mas em alguns casos você necessita de uma palavra que tenha uma definição ou ela tenha um peso que você não vai encontrar nos dicionários. Mas ela cabe na definição, mas ela não está lá, né? Isso, lembrando, só contextualizando, não é motivo para você usar qualquer palavra. Ou não, já que o professor Adolfo disse, nós vamos utilizar essa palavra para traduzir esse texto. Não. Você vai perceber que os tradutores eles traduzem as palavras ali e elas não se encontram no dicionário. Mas se você for pesquisar a palavra em português e comparar com as que aparecem no dicionário, você vai encontrar muitas ligações. No caso, convencer, refutar, repreender, né? Você vai encontrar uma ligação, um elo, você vai encontrar um elo semântico, um elo de significado que compreende, um elo lógico. E é isso, é exatamente isso. Agora eu encontrei as palavras, encontrei o exemplo que eu queria. Você tem que buscar, se você tem que encontrar o elo lógico. Aí surge uma pergunta muito legal. Tá, professor, mas e se eu quiser fazer minha tradução? E eu quiser usar uma palavra que não aparece no dicionário? É essa a linha que você tem que seguir. O elo lógico. O elo de significância. Um elo que expresse exatamente ou busque expressar melhor o que o texto está sendo dito. Entendeu? Porque, Jesus virá e refutará o mundo todo. Opa, Jesus virá e repreenderá o mundo todo. Cabe. E convencerá, refutará o mundo do seu pecado, do pecado e do juízo. Opa, mas aqui a palavra que melhor cabe é convencerá. Jesus vai vir e vai convencer o mundo do pecado. Porque ele vai vir, vai levar os justos e os pecadores vão o quê? Vão morrer. Entende? Então é um detalhe muito legal, tá? Se você achou interessante esse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus professores. Se você achar relevante, faça um comentário aqui, enriqueça esse vídeo, porque uma das coisas que eu mais gosto quando eu gravo um vídeo assim é que não só eu saio edificado, mas quem lê os comentários sai mais edificado ainda, porque tem mais gente trazendo mais informação, seja concordando ou seja discordando. Então, fico muito honrado aqui pela sua presença. Obrigado por acompanhar até agora. Lembrando que na descrição do vídeo você encontra o meu curso de grego e também encontrará um bacharel de teologia, caso você queira aprender um pouco mais aí, beleza? Deus abençoe e fui.